Opa! Bora praticar Spring Boot, Redis e Schedule em uma API REST? Nesta prática, vamos adicionar em nossa API cliente base o banco de dados Redis, que é um banco de dados não relacional e de chave e valor. A API cliente base foi desenvolvida do zero na prática do card acima e também está na descrição desse vídeo. Se você não fez, sugiro que você faça e retorne aqui para continuar. Com o crescimento do negócio, a quantidade de requisições simultâneas no banco de dados relacional escolhido pode apresentar lentidão ou até mesmo excesso de conexões, independente se for MySQL, Postgre, Oracle, entre outros. Para resolver essa questão, vamos adicionar o banco de dados Redis, ou seja, as requisições recebidas de cadastro de cliente deixarão de ser enviadas diretamente para o banco de dados relacional e serão acumuladas por um período de tempo no banco de dados Redis. E para fazer a transferência do banco de dados Redis para o banco de dados relacional, vamos criar um método em nossa API para fazer essa sincronização, com o tempo determinado, podendo ser a cada 10 minutos, a cada 30 minutos, fica a critério após análise da demanda de sua API. Quero ressaltar que o objetivo desta prática é adicionar o Redis em nosso ecossistema. Desta forma, sugiro que você abstraia toda e qualquer solução que você possa enxergar. E agora, aquele pedido que ajuda demais manter o canal. Para você que nos acompanha, deixe o seu like, porque você já sabe que este vídeo vai agregar ao seu conhecimento. Mas se você é novo por aqui, só deixe o seu like quando você realmente obter algo que te ajude neste vídeo. E aproveite e se inscreva para não perder nenhuma das nossas práticas. Sem mais, bora praticar! Com a nossa API base já aberta no IntelliJ, vamos para o nosso primeiro passo, que é criar um Docker Compose para disponibilizar o Redis e uma interface gráfica que nos permite acompanhar as alterações realizadas no Redis. Então vamos criar, na raiz do projeto, um diretório chamado Docker. Neste diretório vamos criar o nosso arquivo Docker Compose, Redis. Vamos utilizar a versão 3 do Compose. Então, para declarar os serviços que vão ser utilizados no nosso Docker Compose, adicionamos a instrução services. O nosso serviço vamos chamar de Redis. Em nosso serviço vamos adicionar a instrução containername para informar o nome do container, sugestivamente Redis. O hostname desse service também vai ser Redis e a imagem encontrada no Docker Hub também Redis. Somente com essas informações já poderíamos disponibilizar o banco Redis para a nossa API, mas para acompanhar as alterações realizadas neste banco, adicionamos uma interface gráfica do usuário. Este service vamos chamar de Redis Commander. E o containername desse serviço vamos chamar de Redis Commander. O hostname deste service vamos chamá-lo de Redis Commander. E a imagem disponível no Docker Hub, Redis Commander /Redis-Commander latest, que é a última versão. No service Redis, não informamos a versão do Redis. Desta forma, por default, também será latest, ou seja, a última versão. Vamos fazer uma correção. Não é env file, é environment, informada na documentação do Redis Commander, que serve para informar o host do Redis disponível. Neste caso, Redis na porta padrão 6379. Em seguida, vamos disponibilizar esta interface gráfica na porta 8081. Para disponibilizar os serviços, vamos até o console. Aqui no console estamos na raiz do projeto, ls para verificar os arquivos contidos no repositório. Podemos verificar que foi criada a pasta Docker. Vamos acessar esta pasta. Dentro da pasta Docker contém o nosso arquivo Redis Docker Compose e então vamos executá-lo utilizando o seguinte comando: Docker Compose -f de file, o nosso arquivo,
app para executar, -D de detach para não bloquear o console. Então ele vai baixar as imagens, tanto do Redis quanto da interface gráfica, para disponibilizar para a gente. Agora que já está disponível, tanto o Redis Commander como o Redis, podemos passar para o próximo passo. Para que nossa API se comunique com o nosso Redis, precisamos adicionar a dependência do Redis no POM do nosso projeto. Com a dependência Spring Boot Start Daily Redis e mais a configuração em nosso application XML, poderemos acessar o Redis que já disponibilizamos com o Docker Compose. Esta configuração é encontrada na documentação do Redis com Spring Boot. Voltando aqui, esquecemos de colocar a porta 6379 apontando para 6379. A 6379 da sua máquina apontando para 6379 do container Docker. Vamos executar. Podemos ver que ele recriou somente o Redis. Vamos verificar novamente se está tudo certinho. Prontinho. O Redis apontando da 6379 da sua máquina para 6379 do container. Agora podemos seguir para as implementações. Para começar, vamos criar nossa entidade cliente Redis no pacote Entity. Cliente Redis. Essa entidade vai ter os mesmos campos da entidade cliente: nome, e-mail e CPF. Vamos adicionar algumas anotações do Lombok, @data, para criar os getters e os setters e toString, @allargs para criar o construtor com todos os argumentos, @noargs para criar o construtor sem argumentos, @builder para nos ajudar a criar o objeto, caso precise, e a anotação @redis hash para informar o Spring Boot que esta entidade é Redis. Além disso, precisamos informar um ID. Muita atenção que este ID não é Javax Systems, tem que ser informado da lib Spring Framework Data Annotation. E para aumentar a performance, podemos adicionar um índice com a seguinte anotação. E nossa classe Redis está pronta para ser utilizada. Agora vamos criar o repositório cliente Redis no pacote de repositório. Vai ser uma interface cliente Redis Repository Interface. Nesta interface vamos estender o CRUD Repository. Como parâmetro vamos informar nosso cliente Redis. A chave que estamos utilizando é CPF, que é uma string, então o segundo parâmetro é uma string e o repositório está concluído. E agora vamos implementar o nosso service. No pacote service, vamos criar a classe cliente Redis Service. Como esta classe é um service, vamos anotar com @service. Vamos precisar do nosso repository. A gente podia fazer a injeção de dependência no construtor, mas vamos deixar com autoride. Para salvar no banco de dados Redis, vamos criar o método salvar. O método vai ser público, vai retornar um cliente Redis. Importar o cliente Redis. Vamos chamar o método de save. Esse método vai receber um cliente Redis. E o cliente Redis repository vai salvar
o cliente Redis recebido. O método save retorna um cliente Redis, então podemos adicionar o return nesta linha. Além desse método, vamos adicionar o método fileAll, público também. Este método vai retornar uma lista de clientes Redis. Vamos importar a lista. Java útil com cliente repository. Vamos utilizar o método fileAll. Esse método retorna o iterable. Vamos alterá-lo para list. Para remover o erro, vamos fazer o cast da lista. Como não precisamos utilizar uma variável, vamos apenas retornar. Como podemos observar, é muito similar às implementações que já fizemos anteriormente. Para utilizar esses dois métodos, vamos criar um novo controller na versão 2. No pacote controller. Cliente controller v2. Vamos anotar com REST controller e utilizar o request map para informar o Spring Boot a URI do nosso endpoint. Como já existe a cliente, vamos versionar utilizando a versão 2 para que não haja impacto no endpoint que já está sendo utilizado. Para utilizar os métodos que criamos no service, vamos declarar o cliente Red Service. Fazer injeção de dependência com autoride e vamos criar o nosso método para salvar o cliente recebido. Ele vai retornar um cliente Redis. O nome do método save, onde vamos receber um cliente Redis. Como recebemos o cliente Redis, temos que anotar com @requestBody. E então podemos chamar o cliente Redis Service, passando o método save, o cliente recebido. Como este método save retorna um cliente Redis, podemos adicionar o return. Este método vai ser um post, então anotamos com @postmap. E em caso de sucesso na chamada do método, vamos retornar um response status, um status criado. Agora vamos criar o nosso get, @getMap, método público, retornando uma lista de cliente Redis. Vamos chamar o método de findAll, utilizando o cliente Red Service, que vai chamar também o fileAll, e a gente pode retornar diretamente o retorno recebido do método fileAll do cliente Red Service. Chegando aqui, podemos testar esses dois métodos. Para testar, vamos iniciar a nossa API, clicando em Cliente Application, no modo Debug. Com a API startada na porta 8080, vamos testar. Na API base utilizamos a URI localhost 8080/cliente. Como estamos utilizando a nova versão para salvar o cliente de forma assíncrona, então adicionamos aqui o v2. No método post, vamos enviar a requisição. Requisição criada com sucesso, status 201 created. Agora podemos consultar também na versão 2, no fileAll. Podemos observar que foi criado e podemos olhar diretamente no banco de dados Redis. Clicando no Redis Docker Compose, podemos observar o comando está na porta 8081. Chegando na interface gráfica, você pode executar o comando no plural com asterisco e você terá os clientes Redis. Vamos fazer um ajustezinho para melhorar a visibilidade da chave. Vamos em cliente Redis e adicionamos um nome para a nossa entidade cliente Redis. Vamos restartar a aplicação novamente. E agora vamos cadastrar um novo cliente. Cadastrar o cliente 2. Cliente 2 cadastrado com sucesso. Vamos observar novamente no banco. Comando asterisco.
A partir do número 6 foi o que acabamos de cadastrar. Vamos deletar o cadastrado incorretamente. Podemos ver que deletamos um. Vamos consultar novamente. Acabamos de fazer a higienização. Vamos cadastrar mais um cliente. Cliente 3. Cliente cadastrado. Vamos olhar no banco. Se a gente quiser visualizar os dados de algum cliente cadastrado no banco de dados Redis, executamos o seguinte comando: hget all, passamos a chave, que obteremos os valores. Aí obtivemos o JSON do cliente 3 cadastrado. Voltando para o Postman, podemos consultar os clientes cadastrados. Cliente 2, cliente 3. E se a gente consultar o cliente na base do banco relacional, né, que em nosso caso é o H2, não possuímos nada. Então vamos parar a nossa API. Vamos até o nosso cliente Redis Service para implementar o método de sincronização entre os bancos de dados. Então vamos lá. Vamos criar o método sincronizar cliente banco de dados. O método vai ser public. Não vai retornar nada. O nome do método vai ser. Não vai receber nenhum valor como parâmetro. Para que a gente faça a sincronização, temos que passar por algumas etapas. Obter a lista do banco de dados Redis. Segunda, salvar a lista no banco relacional. E por último, remover do banco Redis. Então vamos obter a lista, cliente Redis, através do método find all. Aqui já possuímos a lista. Antes de salvar a lista no banco de dados relacional, vamos verificar se ela não está vazia ou nula, utilizando a lib collection. Passando a lista. Se ela for vazia ou nula, a gente apenas loga. Vamos adicionar aqui uma anotação para exibir os logs. Log4j2. A gente pode utilizar aqui log.info. Mas se ela não for nula, a gente salva a lista no banco de dados relacional. Mas como a gente recebe uma lista de clientes Redis, temos que converter a lista de cliente Redis para uma lista de cliente. Então vamos criar essa lista de cliente. Agora precisamos popular essa lista de cliente com os clientes que estão na base de dados Redis. Então pegamos a lista de cliente Redis, podemos fazer um string, em seguida um for each para cada cliente Redis. Vamos logar os clientes Redis aqui só para a gente poder estar acompanhando em nossos testes. Então, para cada cliente Redis temos que criar um cliente. Então criamos um cliente. Para que a gente não fique efetuando o set de cada campo, vamos utilizar o model map. Vamos primeiro declarar wait. Injeção de dependência. Pronto. Então aqui a gente já pode utilizar o model map. Ponto map. Passando a origem. Cliente Redis, convertendo em cliente. Desta forma, para cada cliente Redis, vamos obter um cliente. Então, adicionamos a lista. Eu poderia recortar todo esse método e adicionar aqui diretamente no parâmetro onde está o cliente, mas para deixar legível, vamos deixar desta forma. Com a lista de clientes preenchida, podemos enviá-la para o banco de dados relacional, mas para isso precisamos chamar o service de cliente. Então vamos declará-lo para podermos utilizar.
injeção de dependência. Vou chamar o cliente service. Save all. Ainda não existe o save all. Vamos criá-lo. Criar método save all em cliente service. Vamos implementar o método criado. Cliente repository. Save all. Passando cliente list. Podemos retornar a nossa cliente Redis service. Já salvamos no banco. Não podemos excluir isso daqui. E agora só falta remover do banco Redis. Aí utilizamos o cliente Redis repository. Utilizando o método delete all. Passando a lista de cliente Redis. Só recapitulando. Obtemos a lista de cliente Redis. Verificamos se ela está nula ou vazia. Se ela estiver vazia, vamos logar com a informação lista de clientes Redis nula ou inválida. Se ela não estiver nula ou vazia, vamos criar uma lista de cliente. Em seguida, vamos pegar cada cliente Redis e adicionar na lista de clientes. Então, ao finalizar as conversões com a lista de cliente preenchida, vamos enviar para o banco de dados relacional e, por fim, deletar da base de dados Redis a lista de cliente Redis. E aí você pode estar se perguntando, como é que esse método vai ser executado? Vamos adicionar @schedule, fixando um delay que vamos chamar de minutos. Vamos criar uma variável local, uma constante na verdade, chamada minutos. Para que o schedule funcione, vamos adicionar o enable schedule. Voltando aqui para os minutos, vou criar outra variável para ficar mais legível. Chamar de minuto. Minuto é igual a 1000 milissegundos vezes 60. Isso equivale a 1 minuto. Então eu posso colocar aqui minuto vezes 1. Não precisa ser estático. Se a gente quiser que o método rode a cada 1 hora, basta colocar 60 aqui. Se a cada meia hora, 30. E em nossos testes eu vou colocar 1 minuto. Ou seja, a cada 1 minuto esse método vai ser executado. Então todos os cadastros enviados para o banco Redis dentro de 1 minuto vão ser enviados para o banco de dados relacional. Então agora podemos testar. Lembrando que já possuímos 2 clientes no banco de dados Redis. Vamos inicializar a API. Podemos ver no log que os 2 clientes Redis já foram enviados para o banco de dados relacional. Como já se passou 1 minuto e ele já enviou os 2, ele já tentou enviar novamente, caindo aqui na linha 47, que a lista está nula ou inválida. Mais uma vez, vamos verificar como está nos bancos. Podemos ver na última requisição que o banco está vazio. Vamos verificar no banco de dados relacional. Em nosso caso é o H2. Se você estiver utilizando outro tipo de banco de dados, acesse-o para verificar. Então podemos ver que os 2 estão aqui. Vamos cadastrar mais um. Vou limpar o log e aguardar até a próxima execução. Agora que acabou de executar, vamos para os testes. Vamos cadastrar um cliente. Número 4. Cliente cadastrado com sucesso. Se eu executar aqui o banco, ele não aparece. Dentro de 1 minuto ele vai aparecer. Já foi sincronizado. Teste 4. Como esperado. A gente pode observar lá no log. Se a gente olhar no banco de dados Redis, também não vai encontrá-la. Olhando no banco de dados de Redis, podemos ver que não encontramos o cliente número 4, porque ele já foi removido. Cliente 5. Cliente enviado. Cliente cadastrado. Se a gente olhar aqui no banco de dados Redis, ele está aqui. Se a gente consultar novamente, provavelmente ele vai sumir, pois ele já vai ser removido. Conforme esperado, cliente removido e inserido no H2.
Desta forma, podemos concluir que chegamos ao nosso objetivo. Ou seja, informaremos ao nosso cliente, em um contexto real, seria o front-end, para utilizar a rota V2 de cliente. Neste cenário, todas as requisições efetuadas para o cadastro de cliente será enviada para o banco de dados Redis. Em nossos testes colocamos apenas 1 minuto para exemplificar, mas no cenário real sugiro que seja feita uma análise do tempo ideal. 30 minutos, 1 hora, 12 horas, vai muito da necessidade da regra de negócio, o tempo de sincronização entre as bases. E desta forma, com certeza você não vai ter problema de conexão ou de baixa performance com o banco de dados relacional. Agora finalizo esta prática te agradecendo de coração por ter chegado até aqui. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo e para levar esse projeto adiante, compartilhe com o máximo de pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E não se esqueça, bora praticar!